Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma semana de aulas virtuais de ciências e é um prazer tê-lo você aqui conosco. Nós seguimos nesse período difícil, nesse período de isolamento para todos e vamos continuar assim até que as autoridades competentes ou até que a ciência entenda que o momento já seja mais seguro para todos, mais seguro para você. E é pensando nisso que nós estamos aqui gravando mais esta aula, na verdade gravando esta primeira aula, pensando essa segunda semana de aulas virtuais um pouquinho diferente para a disciplina Ciências. Então, nesta segunda semana nós iremos gravar estas aulas, vocês irão assisti-las no tempo de vocês, no ambiente de vocês e posteriormente nós estaremos agendando um momento específico para retirada de dúvidas, para saneamento de dúvidas, certo? Então, esta é a primeira semana em que nós estamos tentando aplicar esta metodologia diferente para a disciplina de Ciências. Como é que vai funcionar? Vocês irão escolher um local adequado, vocês irão pensar um ambiente correto para o estudo de vocês, com silêncio, pegar lápis, pegar caderno para fazer as anotações de vocês e assistir esta aula no tempo de vocês. Eu estarei explicando o conteúdo que nós começamos na nossa última aula, no nosso último encontro, que foi em formato de conferência. E se você não entendeu o conteúdo à medida que eu estou explicando, é preciso que você pause o vídeo, volte na parte que você não entendeu e assista novamente. Caso a dúvida ainda não tiver sido saneada, você vai utilizar as suas anotações para colocar um tópico de pergunta. Faça sua pergunta lá, porque posteriormente, quando nós nos encontrarmos em formato de conferência para saneamento de dúvidas, você vai poder entender melhor o conteúdo, certo? Então, se organizem, se preparem, porque a nossa aula já vai começar. Muito bem, pessoal, vamos começar então a nossa aula, vamos iniciar esse novo ambiente que aqui eu pensei para transmitir conhecimento para vocês e obter de vocês resposta somente daqui 2, 3 dias, quando nós nos encontrarmos via conferência, lá pelo Google Meet, que nós já temos uma certa experiência. Então, esse ambiente ele foi pensado para que vocês pudessem me ver e acompanhar os slides, já que na aula passada a gente tentou via Google Meet, só que o conteúdo acabava aqui não conseguindo fluir, né? Então, a gente vai primeiro estudar o conteúdo aqui pela plataforma e depois a gente se encontra em conferência lá no Google Meet para saneamento de dúvidas. A gente vai seguir com o tema sistema cardiovascular, retomando alguns pontos que nós já havíamos falado e concluindo esse conteúdo de sistema cardiovascular, tudo bem? Pois bem, vamos a ele. Portanto, eu vou trocar a tela aqui para que vocês possam visualizar melhor o slide e para que eu possa ficar ali no cantinho só visualizando vocês de vez em quando. Vamos lá então, vamos bater um papo sobre o sistema cardiovascular que a gente já havia começado a tratar. Pois bem, meus caros, eu disse para vocês que o sistema cardiovascular ele é formado, ele é composto por 3 partes. Ele é composto por 3 componentes, quais sejam o coração, que tem como função bombear sangue para todo o corpo, os vasos sanguíneos, que distribuem o sangue ao corpo, e o sangue, que distribui os nutrientes e o gás oxigênio a todas as células do corpo e retira dessas células as excretas nitrogenadas e o gás carbônico. Danilo, o que é isso?
Significa dizer que o coração é a bomba que bombeia sangue constantemente, continuamente. Perfeito. Além do coração, nós temos também, como componente do sistema cardiovascular, os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são as veias e artérias que nós começamos a falar na aula passada, que tem como função distribuir o sangue para todo o corpo. E como componentes do sistema cardiovascular, nós temos também o sangue. O sangue tem como função nada mais, nada menos do que levar nutrientes e gás oxigênio a todas as células do corpo e pegar tudo que essas células produzem que não são aproveitadas pelo corpo, que nós chamamos de excretas, pegar essas excretas e, juntamente com o gás carbônico, e trazer para serem jogadas para fora do corpo. A gente começa estudando o sistema cardiovascular pelo coração, por essa imagem que a gente está vendo aqui. E eu disse para vocês na aula passada que se a gente pudesse definir o coração, a gente diria que o coração nada mais é do que um órgão muscular oco encerrado no miocárdio. Vocês já sabem o que isso significa. Significa dizer que o coração é um órgão oco formado por 4 cavidades e encerrado no miocárdio. O que é dizer encerrado no miocárdio? Significa dizer que a parte de baixo do coração, a parte inferior do coração, essa região aqui, ela tem uma composição mais forte de um músculo mais potente chamado de miocárdio. Então, todo esse trecho aqui de baixo do coração, ele é composto pelo músculo miocárdio, que é um músculo mais resistente, que é um músculo maior, certo? Muito bem. O coração, a gente vai falar um pouquinho ali na frente sobre a comunicação interna dele, relembrar na verdade, mas o coração, ele possui entradas e saídas. Essas entradas e saídas é feito através das veias e artérias. Nós temos como portas de saída do coração as artérias. Tudo que sai do coração através de um vaso sanguíneo chamado de artéria. Nós temos saindo do coração a artéria aorta, que é a principal artéria que sai do coração. A aorta sai do lado esquerdo do coração e leva sangue para todo o corpo. Então, o sangue que sai do coração com sentido ao corpo, sai através da artéria aorta. Tudo bem até aqui? Além disso, nós temos também, saindo do coração, uma outra artéria importante chamada de artéria pulmonar. Essas artérias pulmonares, elas saem do coração levando sangue com sentido ao pulmão. Então, nós vamos ter a artéria aorta levando sangue para o coração e nós vamos ter as artérias pulmonares levando sangue para o pulmão. Lembrem-se sempre disso. Tudo que sai, todo sangue que sai do coração através de uma aorta, certo? Todo sangue que retorna para o coração, que entra no coração através de uma veia. Então, o sangue sai do coração através de quem? Para o corpo, através da artéria aorta. Para o pulmão, através da artéria pulmonar. Assim fica fácil, assim fica moleza. Aí nós vamos ter o que mais, moçada? Voltando lá para onde a gente estava. O que nós vamos ter? Voltando para o coração, o sangue ele pode voltar para o coração através de veias. O sangue que vem do corpo retornando para o coração, o sangue que vem de todo o corpo retornando para o coração, vem através das veias cavas. E aí nós vamos ter a veia cava superior e nós vamos ter a veia cava inferior. Veia cava superior está aqui. Cadê o meu
apontador, eu não estou vendo aqui. A veia cava superior e a veia cava inferior são as veias que recebem o sangue do corpo e joga dentro do coração de novo. Além disso, nós temos o sangue que volta do pulmão, né? Se foi sangue para o pulmão, tem que voltar sangue do pulmão também. O sangue que volta do pulmão volta através das veias pulmonares. Então, nós temos as veias pulmonares como veias responsáveis para trazer de volta o sangue do pulmão. Tudo certo aí aqui, pessoal? Pois bem, sabendo disso, vamos ver o coração de um outro lado. Só vendo o coração de um outro lado, aqui a gente estava vendo ele de um lado, nós estamos vendo aqui de outro jeito. Então, só recapitulando, vendo aqui de uma visão mais frontal, nós temos artéria pulmonar e aorta são artérias, portanto, são vasos sanguíneos que que recebem o sangue do coração e mandam para algum lugar. A aorta manda sangue para o corpo e a artéria pulmonar, deixa eu escrever aqui, corpo, para você escrever também nas suas anotações, e a artéria pulmonar que manda sangue para o pulmão, certo? Tudo bem até aqui? Além disso, nós temos no sistema cardiovascular os vasos sanguíneos que recebem sangue do corpo e devolvem para o coração. O sangue que volta para o coração volta através de quê? Volta do corpo através das veias cavas superior e inferior e volta do corpo também através das veias pulmonares, que está lá na frente que a gente não vê. Além disso, nós temos um outro tipo de vaso sanguíneo aqui, que são as artérias coronárias e as veias coronárias. Alguém me perguntou através do WhatsApp, depois da aula passada, se não me engano foi Emily, me perguntou assim: Danilo, o que são artéria e veia coronária? Moleza. As artérias e veias coronárias são vasos sanguíneos que conduzem, digamos assim, o sangue para o próprio coração. Qual é a função do sangue, gente? A função do sangue não é levar gás, oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo? O coração também é formado por um conjunto de células e, apesar dele receber e bombear sangue constantemente, ele precisa de sangue para irrigá-lo próprio. Os vasos sanguíneos que irrigam o próprio coração são chamados de artérias e veias coronárias. Tudo bem? Então, as artérias coronárias e as veias coronárias são aquelas que pegam o sangue do próprio coração e espalham em torno dele, ao redor dele. Tudo certo? Vamos ter uma visão agora interna do coração. Vamos conhecer um pouquinho da parte interna do coração. Eu disse para vocês na aula passada, e aí se vocês não se esquecem das minhas aulas, vocês vão saber disso, e eu tenho fé que vocês não se esquecem das minhas aulas. Vocês vão saber que eu disse que o coração ele é formado por 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos. A gente vê isso aqui, eu gosto de desenhar nesse formato aqui para que vocês possam visualizar melhor. Então nós temos, por exemplo, átrio direito e átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Estes são digamos assim, as câmaras do coração. Essas são as câmaras internas do coração. Vamos ver na imagem, olha lá. Só para a gente visualizar aqui bem rapidinho, deixa eu mudar a cor da caneta, colocar um vermelho mais escuro. Olha só, esse aqui ó, é o átrio, tá vendo o átrio aqui? Esse aqui é o ventrículo. Esse aqui é outro átrio, ó. Esse aqui é o ventrículo. Então, átrio, ventrículo, átrio, aqui ó, átrio e ventrículo. O átrio está aqui, ó, gente. Eu risquei errado ali. O átrio está aqui e o ventrículo está aqui. O átrio está aqui
e o ventrículo está aqui. O que que nós temos? Reparem bem, deixa eu apagar essa bagaça que eu fiz aqui agora, porque o negócio está feio. Olha só, eu todo moderno, riscando as minhas imagens. Muito bem, pessoal. Olha só, isso aqui não quer apagar, apagou. Muito bem. Olha lá. O que que eu quero, o que que eu preciso que vocês entendam nesse processo todo aqui? Repara, o átrio é a primeira câmara que recebe sangue do coração. Um átrio nunca comunica com o outro. O ventrículo nunca comunica com o outro. Então, átrio vai sempre se comunicar com átrio e ventrículo vai sempre se comunicar com ventrículo, certo? Então, quando eu falo de átrios e ventrículos, eu estou falando de uma comunicação de átrio direito sempre com ventrículo direito, de átrio esquerdo sempre com ventrículo esquerdo. Tudo bem? Beleza? Pois bem. Retornando lá então, nós vamos perceber, nós vamos visualizar que, olha só, o sangue que vem do pulmão, ele entra no coração pelas veias pulmonares, ele chega no átrio, sempre no átrio esquerdo, então o sangue que vem do pulmão chega no coração pelas veias pulmonares sempre no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ocorre uma contração. A contração do átrio, essa contração, ela é sempre chamada de sístole, tá? Então, a contração, ela é sempre chamada de sístole. Quando ocorre a sístole atrial, ou seja, a contração a contração do átrio, a sístole atrial, ou seja, quando o átrio se fecha, nós temos o sangue sendo empurrado do átrio para o ventrículo. Quando ocorre a entrada do sangue para o ventrículo, ou seja, quando ocorre a passagem de sangue do átrio para o ventrículo, a gente diz que o sangue chega no ventrículo relaxado, ou seja, o ventrículo ele está esperando o sangue, ele está relaxado. O processo de relaxamento das câmaras do coração, a gente chama de diástole. É um outro movimento do coração, certo? Então, olha só, sístole é o processo de contração e diástole é o processo de relaxamento. Toda vez que o átrio está em sístole, ou seja, contraído, o ventrículo está em diástole, ou seja, relaxado. Ficou fácil agora, né? Para você que está quase dormindo aí, presta atenção aqui em mim. Sístole, contração. Diástole, relaxamento. Quando o átrio está em sístole, o ventrículo está sempre em diástole. Fechado até aqui? Beleza. Então, quando o sangue passa do átrio para o ventrículo, nós temos uma válvula. E essa válvula, ela se fecha para impedir que o sangue volte para o átrio. Essa válvula que se fecha é chamada de válvula bicúspide no lado esquerdo. Então, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos uma válvula chamada de válvula bicúspide. Muita gente chama essa também de válvula mitral, que é essa válvula aqui, ó, que é esse trecho aqui. Esse trecho, essa região aqui, ela é uma região que possui, então, como se fosse uma válvulazinha mesmo, que quando o sangue passa por ela, essa válvula se fecha completamente para impedir que o sangue volte. Por isso que a gente diz que o nosso sistema cardiovascular, ele é um sistema fechado, porque o sangue corre apenas dentro dos vasos, é um sistema fechado e unidirecional. O que significa dizer que o sangue é unidirecional? Significa dizer que o sangue ele nunca faz o caminho de retorno, certo? Então, quando o sangue sai do átrio e passa para o ventrículo, nós temos um fechamento da válvula bicúspide que impede que o sangue volte. Estamos falando do lado esquerdo do coração.
Quando vai ocorrer a sístole ventricular, o que é a sístole ventricular? É o processo de contração do ventrículo. Quando vai ocorrer a sístole ventricular, ou seja, quando o ventrículo, essa parte de baixo aqui do coração, vai expulsar o sangue, o ventrículo se fecha, o ventrículo se contrai e o sangue vai sair por essa região aqui, ó, pela região da aorta, pela artéria aorta. Então, a artéria aorta vai proporcionar o quê? Vai proporcionar a saída do sangue do ventrículo esquerdo. E esse sangue vai para onde? Esse sangue vai para todo o corpo. Esse sangue que vai para o corpo, ele veio do pulmão. Não foi? Ora, ele veio através de veias pulmonares, ele veio do pulmão. Então, esse sangue que sai do lado esquerdo do coração, ele sai rico em gás oxigênio. E por ele sair rico em gás oxigênio e ser carregado, via de regra, pelas artérias, esse sangue é chamado de sangue arterial. Quem é o sangue arterial? O sangue arterial é o sangue rico em gás oxigênio, que é conduzido pelas artérias e que, portanto, vai levar gás oxigênio para todo o corpo. Daqui a pouquinho a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Certo? O que eu preciso que vocês entendam? Que o sangue que saiu do coração passa por todo o corpo e aí esse sangue vai deixar gás oxigênio lá no corpo, vai deixar nutrientes no corpo, nas células de todo o corpo. Então, nos seus pés agora está passando sangue. O sangue que está passando pelos seus pés, ele, via de regra, está rico em gás oxigênio e está deixando gás oxigênio nas células do corpo. Tudo bem? Além disso, está deixando, além de gás oxigênio, também nutrientes. Fechado? Beleza? Vamos lá. Clareza nessa sua cabecinha. Esse sangue que passa pelo corpo, ele precisa voltar ao coração, porque quando o sangue passa pelo corpo, ele deixa gás oxigênio e ele pega gás carbônico das células. Esse sangue, portanto, ele precisa voltar para o corpo. Para voltar para o corpo, o sangue, para voltar para o coração, gente, perdão. Então, esse sangue que passa no corpo, ele precisa voltar para o coração. Para quê? Para jogar para fora o gás carbônico que ele pegou lá das células, certo? Quando o sangue vai voltar para o corpo, para o coração, ele volta para o coração através de veias. Então, o sangue vai através de artérias e volta através de veias. E lembra que eu disse para vocês que o sangue ele é unidirecional, que o sistema cardiovascular ele é unidirecional? Pois é, ele é unidirecional porque ele vai sempre em uma única direção. Então, o sangue ele não volta pelo lado esquerdo do coração, não, ele volta pelo lado direito do coração. Certo? Então, o sangue que vem do corpo, ele é trazido para o coração através de quem? Através das veias cavas, a veia cava superior e a veia cava inferior. Esse sangue que vem do corpo, ele chega pelo lado direito e adentra o átrio direito. Adentrou o átrio direito, nós vamos ter uma sístole atrial. O que é sístole? O processo de contração. Quando eu tenho a sístole atrial, ocorre o que com o ventrículo? Relaxamento, diástole ventricular. O sangue sai do átrio direito e passa para o ventrículo direito. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, eu também tenho uma válvula? Tenho uma válvula, a chamada válvula tricúspide. Então, do lado esquerdo, o que separa o átrio do ventrículo é a válvula bicúspide. E do lado direito, o que separa o átrio do ventrículo é a válvula tricúspide. Certo? Olha ela aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Olha ela aqui. Certo? Então, quando nós temos a sístole ventricular, a sístole atrial, perdão, quando nós temos a sístole atrial, o ventrículo está em diástole.
O ventrículo recebe sangue e aí ele vai dar uma contraída. Quando ele dá a contraída para jogar o sangue para fora, nós temos a sístole ventricular e essa sístole ventricular do ventrículo direito vai jogar o sangue na artéria pulmonar. A artéria pulmonar vai pegar o sangue aqui, ó, esse sangue rico que veio do corpo, rico em gás carbônico, e mandar para o pulmão para que ocorra o processo de oxigenação do sangue. A gente vai estudar isso também mais para frente. Então, o coração ele sempre vai realizar dois movimentos: o movimento de sístole, contração, e o movimento de diástole, relaxamento. Pega no seu coração e escuta as batidas do seu coração. Pega o seu coração e escuta as batidas. Momento reflexão da aula agora. Momento reflexão da aula. Silêncio, escuta as batidas do seu coração. Você vai perceber que o seu coração vai dar sempre duas batidas. Uma batida mais fraca e uma batida mais forte. Tum, 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 tum. A batida mais fraca é a sístole dos átrios, é a sístole atrial. A batida mais forte, tum, a segunda batida, é sempre a batida da sístole, que corresponde à sístole do ventrículo. Toda vez que o átrio está em sístole, o ventrículo está em diástole. Toda vez que o ventrículo está em sístole, o átrio está em diástole. Certo? Eu sei que isso é complicado, então você vai voltar, rever esse trecho da aula 50 vezes se for necessário para a gente poder seguir. Entendeu que o coração é formado por 4 cavidades? Eu estou mostrando 3. É formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Átrios são as câmaras de cima do coração e ventrículos são as câmaras de baixo do coração. Então, a gente entende que isso é um pouquinho complicado. Átrio, parte de cima do coração, ventrículo, parte de baixo do coração. Nós temos sempre no coração as artérias que levam o sangue para fora do coração e nós temos as veias que trazem o sangue de volta ao coração. E nós temos o coração realizando sempre 4 movimentos. Quais são? Perdão, 2 movimentos. Quais são? A sístole atrial, que é a contração dos átrios, e a diástole, sístole e diástole. Todas as câmaras, tanto os átrios quanto os ventrículos, fazem sístole e diástole. Quando o átrio está em sístole, o ventrículo está em diástole. Quando o ventrículo está em sístole, o átrio está em diástole. E separando o átrio do ventrículo, eu tenho 2 câmarazinhas, 2 válvulas. Essas válvulazinhas são chamadas do lado esquerdo válvula bicúspide e do lado direito válvula tricúspide. As válvulas elas sempre se fecham entre uma sístole e uma diástole para impedir que o sangue volte para a parte anterior do coração, ou seja, que o sangue do átrio volte, que o sangue do ventrículo volte para o átrio. Tudo bem até aqui? Beleza? Vamos seguir a nossa aula, se você entendeu, vamos voltar ao nosso rabisco. Deixa eu vir aqui, cadê? Muito bem, beleza. Seguindo, aí, lá no corpo, nós vamos ter o sangue levando nutrientes. Eu disse para vocês que o sangue ele é um composto. Gente, o sangue ele é composto de 4 partes. O sangue é composto de 4 partes. Presta atenção. Eu tenho lá, então, as artérias. As artérias vão se ramificar em arteríolas e as arteríolas vão se ramificar em capilares. Eu disse isso aqui quando a gente estava em aula ainda. Os capilares vão deixar os nutrientes no corpo e vão voltar para o coração. Se ramificam de novo, se organizam, se arrumam em vênulas. Depois essas vênulas se arrumam em veias e as veias são então vasos mais grossinhos. Então olha lá,
os vasos sanguíneos que nós temos, artérias e veias. As artérias se ramificam em arteríolas, elas vão se ramificando para levar sangue para mais partes do corpo. As arteríolas se ramificam em capilares, os capilares vão se ramificar para levar mais sangue para parte do corpo. Os capilares são bem fininhos, para permitir que os componentes do sangue, aquilo que o sangue está conduzindo, possa sair do sangue, sair dos capilares, certo? E aí os capilares se rearranjam em vênulas e depois se rearranjam em veias. As artérias são mais grossas do que as veias. Por quê? Porque as artérias precisam suportar mais pressão. Então, as artérias possuem uma grossura maior do que as veias, certo? Tá, Danilo, mas você falou que o sangue ele é composto por 4 componentes. Explica esse negócio aí. Fácil. Olha só, o sangue ele é composto por 4 partes. Ele é composto pelo plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. Ele é composto por glóbulos brancos, composto por glóbulos vermelhos e composto também por plaquetas, tá? Então guarda isso no coraçãozinho de vocês. O corpo precisa de sangue para levar os nutrientes. O sangue não é um líquido qualquer. O sangue, a gente diz que o sangue é um tecido. O sangue é composto por plasma, por glóbulos brancos, por glóbulos vermelhos e por plaquetas. O que é o plasma? O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue. É um líquido amarelado que é composto por 90% de água, certo? Então, o plasma sanguíneo nada mais é do que a parte líquida do sangue. Os glóbulos vermelhos são as nossas hemácias. Qual é a função dos glóbulos vermelhos? Transportar gás oxigênio. Eu disse para vocês que o sangue que sai do lado esquerdo do coração, ele sai rico em gás oxigênio, não foi isso? Pois é, o sangue que sai rico em gás oxigênio, tá calor aqui, tá muito calor aqui. O sangue que sai do lado esquerdo do coração, rico em gás oxigênio, o gás oxigênio ele é transportado através de células que compõem o sangue. Essas células que compõem o sangue são chamadas de glóbulos vermelhos, são as nossas hemácias, certo? Dentro das hemácias existe uma proteína chamada de hemoglobina. Então, dentro das hemácias, nós temos uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina se liga com o gás oxigênio. A hemoglobina puxa o gás oxigênio para ela e aí esse gás oxigênio ele é levado pelo sangue através da hemoglobina. Tudo bem? Então, quem é que carrega? Qual é o elemento do sangue que carrega gás oxigênio? Os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias. Eu percebi que na minha marcação ali, eu falei de glóbulo vermelho e circulei glóbulo branco, gente. É porque tem muita luz na minha cara, vocês não têm noção. Eu coloquei um bocado de luz aqui para vocês me verem melhor e aí eu não estou vendo a tela do meu computador direito. Então, olha só, eu estou falando de glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são as nossas hemácias. As hemácias são responsáveis por conduzir o gás oxigênio. Além disso, nosso sangue também é composto pelos glóbulos brancos. Agora sim eu vou circular os glóbulos brancos. Quem são os glóbulos brancos? Os glóbulos brancos são as nossas células de defesa, também chamados de leucócitos. Então vocês vão encontrar aí, glóbulo branco, ou então leucócitos. Quem são os leucócitos? São as nossas células de defesa. As células de defesa que serão responsáveis por combater
agentes invasores do corpo. Então, quem primeiro encontra, por exemplo, um vírus quando ele adentra o nosso corpo são os nossos glóbulos brancos. Quem primeiro encontra uma bactéria quando ela adentra o nosso corpo são os nossos glóbulos brancos, que são células de defesa. E essas células de defesa, elas estão soltas onde? Elas estão soltas no sangue. Beleza? Além dos glóbulos brancos, além dos glóbulos vermelhos, a gente tem também as plaquetas. Quem são as plaquetas? As plaquetas são célulazinhas responsáveis pelo processo de coagulação do sangue. Presta atenção em mim, coagulação do sangue é a responsabilidade das plaquetas. Então, quando você tem um corte, por exemplo, quando a gente tem um ferimento, por que a gente não sangra até a morte? A gente não sangra até a morte porque as plaquetas são responsáveis por realizar o que a gente chama de coagulação do sangue. É através das plaquetas que o sangue coalha, certo? É através das plaquetas que o corpo fecha feridas, que o corpo fecha cortes. Tudo bem? Então, as plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, recapitulando, os vasos sanguíneos conduzem o sangue, artérias e veias conduzem o sangue. O sangue, ele é composto pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, os glóbulos brancos, que são as células de defesa, os glóbulos vermelhos, que são as células que conduzem gás oxigênio, e as plaquetas, responsáveis pelo processo de coagulação do sangue. Tudo bem? Beleza, vamos seguindo então, meus caros. Olha só. O que nós temos aqui, ó? Só para vocês verem o processo que eu estava dizendo. As artérias, elas levam o gás, ou melhor, levam o sangue arterial. O que é sangue arterial? É sangue rico em gás oxigênio. As artérias levam o sangue arterial através das arteríolas e depois através dos capilares. Nos capilares, para chegar nos capilares, nós temos umas válvulazinhas. Essas válvulazinhas, elas são chamadas de esfíncteres pré-capilares. O que são os esfíncteres pré-capilares? São válvulas responsáveis pelo processo de fechamento dos capilares. Então, o sangue que chega nos capilares, ele não volta para as artérias. Por quê? Porque entre a arteríola e os capilares, nós temos umas válvulazinhas chamadas de esfíncteres, certo? Os esfíncteres, então, vão se fechar, o sangue vai ficar ali no capilar, vai deixar gás oxigênio nos tecidos, vai pegar gás carbônico das células, e aí agora esse sangue vai voltar. Quando esse sangue vai voltar, ele não volta pelas arteríolas, porque aqui eu tenho esfíncteres. Então o sangue ele vai seguir o seu curso unidirecional, ele vai se juntar em capilares mais grossinhos. Os capilares vão se juntar, melhor dizendo, em vênulas, e as vênulas vão se juntar nas veias. E essas veias vão agora para o lado direito do coração, certo? As veias que estão lá no corpo. Beleza? Muito bem. Pessoal, esse processo todo gera o que nós chamamos de fisiologia da circulação. O que é a fisiologia da circulação? Vejam o lado vermelho sempre como o lado esquerdo do coração e vejam o lado azul sempre como o lado direito do coração. Um lado nunca se comunica diretamente com o outro, lembrem-se sempre disso. Então, o sangue que vem do pulmão, presta atenção aqui, ó, o sangue que vem do pulmão, ele chega no coração rico em gás oxigênio. O sangue vai lá no pulmão só pegar gás oxigênio. Então, o sangue que vem aqui do pulmão, ó, olha aqui onde é que eu estou, ele vem para o coração e chega no coração do lado esquerdo.
passa do átrio para o ventrículo, do ventrículo ele é expulso para o corpo. Esse sangue aqui ele vai para o corpo e aí lá no corpo ele deixa o gás oxigênio nas células e pega o gás carbônico das células. Então, no corpo, o sangue deixa gás oxigênio e pega gás carbônico. Esse sangue rico em gás carbônico, ele é chamado de sangue venoso, porque, via de regra, ele vem através de veias. O sangue venoso, então, vai voltar ao coração através do átrio, através das veias, para o átrio direito, chega no átrio direito, passa para o ventrículo direito, e aqui do ventrículo direito, esse sangue vai para o pulmão, rico em quê? Rico em gás carbônico. Lá no pulmão vai ocorrer as trocas gasosas e aí o sangue que chegou no pulmão rico em gás carbônico vai deixar gás carbônico, pegar gás oxigênio do pulmão e vai voltar para o coração rico em gás oxigênio de novo, certo? Essa circulação, presta atenção, essa circulação, coração, corpo, coração, é chamada de grande circulação, anota no seu caderno. Essa circulação, coração, corpo, coração, é chamada de grande circulação. E essa circulação, coração, pulmão, coração, é chamada de pequena circulação. Então, o que é a grande circulação? Coração, corpo, coração. E a grande circulação? Coração, pulmão, coração. A partir daí a gente tem o que nós chamamos de ciclos cardíacos, tá? Dividido, obviamente, em sístole e diástole. Sístole, eu já falei com vocês, é a contração das câmaras cardíacas e diástole é o relaxamento das câmaras cardíacas. Ciclo cardíaco é uma sequência completa de sístole e diástole das câmaras do coração para promover a pequena e a grande circulação, certo? Então, o que é um ciclo cardíaco? Um ciclo cardíaco é uma sístole e uma diástole completa. Isso leva em torno de quanto tempo? 8 segundos. Em torno de 8 segundos o coração faz tum-tum, tum-tum, tum-tum. E promove a sístole dos átrios e a sístole dos ventrículos, a diástole dos átrios e a diástole dos ventrículos, certo? Então, o ciclo cardíaco é o processo de contração completa do coração, é um processo de contração dos átrios e dos ventrículos. O início do ciclo é marcado pela sístole do átrio, e aí o início do ciclo cardíaco ele é marcado pela sístole do átrio, que vai levar sangue para o interior dos ventrículos, que estão em diástole. E o final do ciclo cardíaco a gente vai ter com a contração aí agora, né, dos ventrículos para que o átrio receba sangue novamente. Tá bom? Depois, a gente já está quase terminando a aula, a gente vai falar sobre frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca? Frequência cardíaca, gente, é o número de vezes que o coração se contrai por unidade de tempo. E aí a frequência cardíaca, ela vai variar de acordo com o grau de atividade da pessoa e, por exemplo, sua condição emocional. Em média, a frequência cardíaca ela oscila entre 70 e 80 batimentos por minuto. Normalmente, a frequência cardíaca ela é medida por minuto. A gente chama de BPM.
Se você pegar um exame de coração, um eletrocardiograma, vocês vão ver lá BPM. O que é BPM? Batimento por minuto. O que o BPM indica? Quantas vezes o coração bateu em um minuto. Isso é a frequência cardíaca, certo? A frequência cardíaca, ela via de regra, oscila entre 70 e 80 BPM, 70 e 80 batimentos por minuto. Durante o sono, no entanto, o coração ele vai bater menos. Ele pode bater aí 30 a 50 batimentos por minuto. No exercício físico, o coração vai bater mais. Ele pode chegar até 150, 180 batimentos cardíacos por minuto. Então, o que é a frequência cardíaca? É quantas vezes ocorre uma sístole e uma diástole, né? Um batimento completo do coração. Beleza? Muito bem. Além disso, nós temos a pressão sanguínea. O que é pressão sanguínea? Pressão sanguínea é quanto, digamos assim, quanto de pressão o sangue exerce nas paredes dos vasos, certo? Nós temos uma pressão maior, via de regra, a pressão ela é medida nas artérias, por isso a gente diz pressão arterial, ou seja, qual é a pressão que o sangue, qual é a força que o sangue exerce na parede das artérias. Em regra, essa pressão ela é de 120 milímetros de mercúrio na sístole, ou seja, na contração, e 80 milímetros de mercúrio no relaxamento. Então, quando bate mais forte, o coração exerce uma pressão no sangue e esse sangue exerce uma pressão de 120 milímetros de mercúrio na parede das artérias. Quando bate mais fraco, uma pressão de 80 milímetros de mercúrio na parede das artérias. Via de regra, os homens têm uma pressão um pouquinho menor, 11/7. Essa é a pressão normal dos vasos sanguíneos dos homens. A mulher tem uma pressão um pouquinho mais alta, via de regra 12/8. Tá? É daí que a gente tem, sua pressão está 11/7, sua pressão está 12/8. É quanto de pressão que o sangue exerce nas paredes dos vasos sanguíneos. Tudo bem? Além da pressão, nós temos também um pouco da movimentação da pressão sanguínea nas veias. Sobre a pressão sanguínea nas veias, a gente fala na próxima aula, certo? Então eu deixo para que a gente fale sobre a pressão sanguínea das veias na próxima aula. E na próxima aula a gente fala também sobre doenças do sistema cardiovascular, beleza? Estudem todo esse processo, estudem pacientemente, vejam a aula novamente para estudarem sobre os componentes do coração, os componentes do sistema cardiovascular, sobre os componentes do sangue, sobre a grande e a pequena circulação. E na próxima aula a gente fala sobre a pressão sanguínea nas veias, fala um pouquinho sobre varizes, como é que as varizes são formadas e fala sobre as doenças do sistema cardiovascular. Beleza? Muito obrigado pela paciência de vocês. A gente se encontra na próxima aula e as atividades estarão lá no Google Class. Um abraço, pessoal.